link para alguns colegas de vocês que não estão podendo participar agora. Então, a partir desse momento, nós iniciamos a nossa 6ª aula da disciplina de Introdução à Economia, no curso de Engenharia do IFPA Campus Santarém. Então, senhoras e senhores, deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês. Vocês estão conseguindo visualizar aí a apresentação? Sim, professor. Sim, né? Essa aqui de tela cheia também, né? Sim? Respondo aí pelo... Tela cheia. Beleza. Não, ainda não. Ainda está aparecendo a... Espera aí, então vou ter que compartilhar essa aqui. Tela inteira. Agora, tá ok? Agora sim, tela cheia. Perfeito. Então, não sei se vocês acompanharam agora há pouco, eu estava assistindo o jornal. Adivinha o que aumentou de preço? Gasolina. É claro, né? Gasolina, né, gente? Tá difícil a situação. Falando um pouco sobre isso, eu até falei uma coisa errada na aula passada, eu gostaria de me corrigir. Eu falei que as nossas refinarias, a Petrobras tinha vendido, ela não vendeu ainda. Ela tem interesse em vender. Mas como eu disse para vocês na aula passada, as nossas refinarias elas não são capazes de fazer o refino de todo o nosso petróleo, de toda a nossa demanda. E aí eu dei uma lida a respeito e eu descobri que 30% mais ou menos da nossa necessidade vem de fora. 30% do petróleo que nós usamos aqui no Brasil, ele vem de fora do Brasil. Por isso que nós dependemos tanto dessa questão do valor do dólar e do valor do petróleo no mercado externo. Por isso que nós estamos tendo tantas oscilações no preço da gasolina e do diesel aqui no Brasil, por conta disso. Agora, existe um outro ponto que eu preciso destacar para vocês, que dentro do mercado externo, dentro de um modo geral, o dólar ele está em queda. Um dos poucos países que o dólar não está caindo, pelo contrário, está subindo, é o Brasil. Por que vocês acham que o dólar só continua subindo aqui no Brasil? O que vocês acham, na opinião de vocês, pelo que a gente já vem conversando? Vamos lá, vamos falar? Olha, professor, eu não tenho certeza, mas sempre quando eu pesquiso sobre essa questão, eu vejo que, como o Brasil está passando por várias crises políticas e financeiras, está entrando pouco dólar na nossa economia. E os investidores estão tirando dólar da nossa economia e não entrando. Então, por isso que a gente não consegue acompanhar o mesmo movimento do dólar, porque a gente não está não está operando na taxa de câmbio normal. Perfeito. Olha aqui, o Rodolfo está falando aqui, ó. Materiais de construção civil, ferro, vidro aumentaram. Ferro e vidro aumentaram cerca de 30%. Perfeito, Rodolfo. Ótima análise. Tudo de um modo geral, ele está aumentando muito de preço. E uma coisa que vai puxar ainda mais esses preços são os aumentos dos combustíveis. Porque o nosso modal, ele é de uma grande maneira, uma grande parte dele, a boa parte dele, é transportado por caminhões. E os caminhões usam o quê? Diesel. Se aumenta o preço da gasolina, se aumenta o preço do diesel, consequentemente aumenta o preço do frete. Se aumenta o preço do frete, aumenta o preço dos alimentos, vai aumentar o preço do material de construção, vai aumentar o preço de tudo. É um aumento generalizado de preços. Inclusive, o gás de cozinha aumentou novamente, ou seja, já vai ultrapassar os R$ 100. E o que o colega acabou de falar ainda há pouco, realmente faz muito sentido. As crises internas, os problemas internos que nós estamos tendo,
eles estão afastando os investidores, eles estão transformando o nosso país em um local não seguro de investimento. Consequentemente, nós estamos nos tornando em um país arriscado para se investir. Por esse motivo, o dólar aqui no Brasil, ao invés de cair, como está acontecendo em todo o mundo, o dólar está subindo. O dólar está subindo. Por que o dólar está caindo? A questão do dólar, já estamos adiantando aqui, mas a gente vai ver isso melhor a partir da próxima aula, que nós já vamos começar a estudar a macroeconomia. Mas, de um modo geral, o dólar também está caindo porque lá nos Estados Unidos se imprimiu muito dinheiro, se imprimiu muitas cédulas de dólar. E isso tudo é extremamente negativo para a economia. Porque imagina-se o seguinte, os investidores, de um modo geral, vão imaginar, poxa, está se imprimindo muito dinheiro. Isso é algo negativo para a economia. Isso faz com que a cotação do dólar ao redor do mundo esteja em queda, esteja caindo. Porém, como o nosso país se encontra numa situação política, administrativa muito complicada, o nosso país torna-se um local não seguro para investimentos. Isso é muito negativo para a gente. Consequência disso é o que a gente está passando agora na questão do preço dos combustíveis. Porque o nosso combustível, ele está sim atrelado... Desculpa, gente. Ele está sim atrelado ao dólar e também está atrelado às oscilações do petróleo internacional de um modo geral. Então, senhores, pode falar, Paulo. Paulo quer falar alguma coisa? É porque essa questão a gente pode até relacionar diretamente com a nossa última aula da oferta e da demanda em relação ao dólar, né? O Brasil, a gente quer ter mais presença no cenário internacional, só que a gente precisa de dólar para isso. Então, a gente está demandando dólar, só que tem pouca oferta, porque os investidores não querem trazer investimento para cá e, consequentemente, entra até naquela questão. A oferta é baixa, a demanda é alta, então aumenta o preço, o valor do dólar. Perfeito, perfeito. Isso mesmo, Paulo. Prova disso, sim, é a questão do material de construção, como o Rodolfo falou. Os preços também, não só com relação ao petróleo, mas de um modo geral, não sei se vocês notaram, o preço dos eletrônicos subiu muito. Antigamente a gente conseguia comprar uma TV de 32 polegadas por 800, 900 reais, nova. Hoje tu não encontra por menos de 1.500 reais. Vai já falar, Pedro, só um minuto. A gente não consegue encontrar por menos de 1.500. Por que razão? Porque com a questão do auxílio, entrou muito dinheiro na economia. Com muito dinheiro na economia, a demanda ficou muito alta, porém a oferta não acompanhou essa demanda. Como a oferta não acompanhou, os preços subiram. Pode falar, Pedro. Pedro levantou a mão. Quem foi que levantou a mão? Não levantei a mão não, professor. Eu pensei que tinha levantado, porque apareceu aqui e levantou a mão. Então, como eu estava falando para vocês, a gente teve esse aumento dos preços de um modo generalizado, porque a demanda pelos produtos da nossa economia foi muito alta com o auxílio. Entrou muito dinheiro na economia. Com essa enxurrada de dinheiro, as pessoas começaram a comprar. Como a indústria, de um modo geral, não estava preparada para isso, eles tiveram que aumentar os preços. Ou seja, a oferta era menor do que a demanda, então o preço subiu. Nós vamos dar continuidade hoje, e nós vamos falar hoje sobre um negócio chamado custos da produção, certo? O que isso quer dizer? Vocês, de um modo geral, a gente já estudou várias coisas, eu achei bem bacana as colocações que vocês fizeram hoje, e aí eu pergunto, como é que está o entendimento nosso de economia? O que foi que nós já vimos? Nós já falamos sobre as teorias econômicas, falamos sobre os problemas da economia, falamos da questão da escassez, a lei da oferta, a lei da demanda, ponto de equilíbrio, e nós vamos entrar numa área, que é mais a minha área, que é a área de gestão na área da economia. Porque a economia, se nós formos analisar, ela trabalha em diversas vertentes, ela é transversal. Ela vai falar sobre administração, vai falar sobre a própria economia, vai falar sobre contabilidade,
A economia em si, ela é uma disciplina humana, mas ela tem várias vertentes, ela tem várias formas. Nós vamos falar hoje sobre a questão dos custos da produção. As empresas, elas buscam melhores resultados com a diminuição dos seus custos, usando seus fatores de produção, que nós já falamos, que é a terra, capital e trabalho. E é uma busca constante pela maximização da produção. O que isso quer dizer, senhores? O que seria essa maximização da produção? As empresas, de um modo geral, elas sempre querem produzir mais a um custo menor. Ou seja, ela quer produzir mais, mas gastando menos. Um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui primeiro do Banco do Brasil. Quando eu estava no Banco do Brasil, durante os 6 anos que eu passei lá, primeiro e segundo ano, normal, tranquilo, ninguém batia a cabeça. Mas a partir do meu terceiro ano de banco, começaram a surgir um negócio chamado reestruturação. O que foram essas reestruturações? As reestruturações eram o seguinte: o banco ia lá, ele procurava as agências do Brasil que tinham menos negócio, ou seja, que davam menor faturamento para o banco, e eles disseram assim: vamos fechá-las. E os funcionários que estão lá, eles vão ser realocados, ou vamos forçá-los a pedir demissão. Ou seja, fazer mais, ou fazer o mesmo com menos, ou tentar fazer mais, porque as metas, cada ano que passa no banco, elas aumentam. Esse ano você vendeu 100 mil de capitalização, ano que vem você vai vender 200. E se não vender, você perde sua comissão. Ou seja, se você é gerente, você deixa de ser gerente. Porque no Banco do Brasil, por exemplo, não existe... Ninguém pode dizer, desculpa, gente. Ninguém no Banco do Brasil pode dizer, eu sou gerente. Ele pode dizer, eu estou gerente. Porque todos os cargos maiores no banco são cargos comissionados. Todo mundo dentro do banco é escriturário. Ou seja, existe um único cargo lá dentro. Mas aí você vai galgando lugares. Aí você vai subindo na carreira. Porém, você pode chegar até uma diretoria lá em Brasília e houver algum tipo de estabilidade, você cometeu algum erro, não bateu meta, você pode voltar a ser escriturário. Ou seja, você ganha lá 40 mil reais hoje. Aí dá um problema lá no banco, tal, descobrem que você não está mais batendo as metas, aí você volta a ser escriturário, e você passa do teu salário de 40 mil para 3 mil. Ou seja, o banco, de um modo geral, ele enxerga os funcionários não como um ativo, mas sim como um custo. Ou seja, eu gasto 40 mil com esse funcionário A aqui, mas esse funcionário não está me atendendo da melhor forma, então eu vou diminuir o salário dele, eu vou voltar ele para ser escriturário. Infelizmente isso acontece. Já com relação à Petrobras, está acontecendo a mesma coisa. Ambas as empresas, elas são empresas de capital aberto. São empresas que vendem as suas ações no mercado. 51% dessas ações é do governo federal, mas o resto dos acionistas. E o que os acionistas querem? Lucro. Elas não estão preocupadas com relação à questão dos empregos, as pessoas, elas estão preocupadas com o lucro. E a Petrobras, o que ela está fazendo hoje? A Petrobras é o seguinte, como eu já vinha dizendo para vocês, 30% do nosso petróleo, ele tem que ser importado de outros locais, porque nós não somos capazes de processar todo o nosso petróleo. O petróleo que nós extraímos aqui no nosso país, ele é exportado para outros países, para os países que têm a refinaria que pode fazer esse refino do nosso petróleo. E aí o que acontece? A gente importa um outro petróleo, um petróleo que a nossa refinaria consegue processar, correto? Todo esse processo acaba acarretando isso que nós estamos passando agora, da gente ter que aumentar o preço da gasolina a cada oscilação do mercado. O mercado oscilou, nós temos que aumentar o preço. E isso acaba trazendo todas essas consequências negativas para o nosso país. Então, senhores, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, essa questão dos custos, todas as empresas, de um modo geral, elas estão de olho. Elas querem diminuir a cada vez mais os seus custos para aumentar os seus lucros. Imagine agora, vamos imaginar uma situação hipotética. Vocês agora estão
prestando uma consultoria para uma indústria de cimentos. O dono dela pediu... Só um minutinho, gente, só rapidinho. Só um minutinho. Perdoe, gente, só um minuto. Desculpem interromper. Olha só, imagine agora o seguinte, senhores. Vocês estão prestando uma consultoria para uma indústria de cimento. O dono dessa indústria, ele pediu que vocês fizessem um levantamento dos custos. E vocês notaram que mesmo com o aumento da produção, os custos médios eles não caíram de uma forma substancial. O que pode estar errado nessa empresa? Por que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Imaginemos o seguinte, a indústria de cimento, ela produzia lá 1.000 sacos de cimento por mês. E aí ela passou a produzir 2.000 sacos de cimentos por mês. Teoricamente, com o aumento da produção, deveria haver uma diminuição dos custos. Porque você está comprando mais matéria-prima, você está vendendo mais. Então, teoricamente, é para diminuir os custos. Mas a gente percebeu que esse custo médio de cada saco de cimento, ele, ao invés de cair, ele caiu, mas foi muito pouco. O que vocês acham que pode ter ocorrido? Nós temos aqui uma tabela que tem uma indicação dos custos dessa empresa aí, dessa indústria de cimento. Nós temos que, dentro dessa indústria, para se produzir uma unidade de cimento, existe um custo fixo, que depois eu vou explicar melhor para vocês o que é o custo fixo, de R$10. Ou seja, é o valor mínimo que será gasto, R$10. Porém, se tem um custo variável, esse custo variável, ele é de R$9. Ou seja, a gente vai somar aqui esses dois custos para que a gente possa chegar ao custo total. O custo total para se produzir uma única unidade de cimento é de R$19. Ou seja, o custo médio, em média, custa R$19 para se fazer um cimento. Estão vendendo aí o cimento aí a 50? Então, o dono lá da fábrica de cimento, ele gasta R$19 para fazer esse saco de cimento. E a gente vai notando o seguinte, conforme se incluem mais unidades, ou seja, conforme se produz mais, esse custo médio, esse valor que em média se gasta para se ter um saco de cimento, ele vai diminuindo, ó, para se fazer um saco de cimento, desculpem. Olha só, o custo começou em R$19, ele foi para 11, foi para 8, chegou a 6, baixou para 5 e chegou até o valor de R$4,88, quando se produziu 8 unidades, 8 sacos de cimento. Porém, nós notamos o seguinte, a partir da nona unidade, a partir de 9 sacos de cimento, esse preço desse custo médio, ele voltou a subir. Ele já passou aqui a R$5. Quando se produziu 11 unidades, esse valor subiu para R$5,45. E assim sucessivamente. Conforme vai aumentando essa produção, esse custo médio, ele tende a subir novamente. Ou seja, ele começa num valor mais alto aqui, ó, essa espécie de gráfico aqui que eu coloquei, ele começa a R$19, ele vai baixando para 11, ele vai baixando para 8, chega lá até os seus R$4,88, que foi o menor valor, mas nós notamos que a partir de um certo ponto, ele começa a subir novamente, o custo médio para a produção desse cimento. E agora, o que é o custo, professor? O que significa o custo? O custo nada mais é do que o dispêndio, ou seja, o gasto financeiro, ou seja, o gasto em dinheiro, para a aquisição de insumos necessários para a produção. O que são esses insumos? A matéria-prima, se nós falarmos no caso do cimento. Ou seja, o custo é o que a gente vai gastar no dia a dia para poder produzir o nosso cimento, que é o nosso exemplo. O que seriam os custos fixos, que nós já falamos aqui na planilha anterior? Os custos fixos, vamos lá. Custo fixo, ele é, de um modo geral, o mais fácil de ser compreendido.
o custo fixo, eles são aqueles gastos que eles não variam de acordo com a produção. Quais são esses gastos? Aluguel, energia, IPTU. Ah, professor, a energia não pode ser considerado custo fixo. Ele pode ser sim, porque ele não vai variar de acordo com a produção, tá? Então, se é algo que a gente tem que pagar todo mês, ele é um custo fixo, tá? O que são os custos variáveis? Os custos variáveis, como o próprio nome já diz, eles variam de acordo com a quantidade produzida. Exemplo disso, matéria-prima, embalagem. Ou seja, quanto mais saco de cimentos eu fizer, mais matéria-prima, mais calcário, mais material químico eu vou precisar para fazer os sacos de cimento. Mais embalagens eu vou precisar. E esse custo ele é variável. Ele vai variar de acordo com a produção. Quanto maior for a produção, mais eu vou gastar com um custo variável. E o custo total, professor? O que é o custo total? Mais fácil ainda. É a soma desses dois aqui, ó. É a soma do custo fixo com o custo variável. Quando eu somo aquilo que eu gastei de aluguel, com energia, somo tudinho. E aí eu incluo o custo variável, eu consigo chegar ao meu custo total. Certo? O custo médio. O custo médio nada mais é do que a divisão do custo total pela produção. E eu vou verificar quanto foi que eu gastei no total. Eu gastei 100 mil para produzir lá 100 sacos de cimento. Um exemplo grosseiro aí. Vou ter um custo médio de R$ 1.000. Vou gastar aí mais ou menos R$ 1.000 para fazer um saco de cimento. Se chegarmos nesse custo, gente, ninguém constrói mais nada. Mas, enfim, o custo fixo médio. O que seria o custo fixo médio? Nós temos aqui o custo fixo, tá? Nós já falamos aqui, aqui logo no começo. Mas a gente pode tirar uma média desse custo. Em média, quanto que eu gasto de custo fixo? Ele consiste na divisão do custo fixo pela produção total. Eu pego o valor do custo fixo e eu divido pela produção, tá? E esse valor do custo fixo médio, ele sempre vai diminuir conforme o aumento da produção. Quanto maior for a produção, menor será esse custo fixo médio. O custo variável médio. Nós já falamos o que é o custo variável. O custo variável é aquele custo que varia de acordo com a produção, correto? Mas a gente pode tirar uma média dele. Nós pegamos o valor do custo variável e nós dividimos pela produção total. O que é a produção total, professor? É isso aqui, ó. A quantidade de saco de cimento que eu produzo. Isso que é a produção total, correto? Custo marginal. O custo marginal é um pouco complexo de entender para quem é de fora, mas vou explicar para vocês de uma maneira bem simples. Se eu produzo um saco de cimento, eu faço uma pergunta para vocês. Quanto que eu vou gastar a mais para produzir mais uma unidade de cimento? Qual vai ser o valor, qual vai ser o dispêndio que eu vou gastar a mais para produzir um saco a mais de cimento? Como que a gente faz para calcular isso? É muito simples. Você pega o custo total aqui, ó, para produzir 2 sacos de cimento, eu gastei R$ 22, tá? Para produzir um saco de cimento, eu gastei 19. Então, o meu custo marginal, ele será de R$ 3. Ou seja, para se produzir um saco a mais de cimento, eu vou gastar R$ 3 a mais, tá? É só diminuir o custo total de 2 sacos pelo custo total de um saco, tá? Olha só, o custo marginal é o custo adicional para se produzir uma unidade a mais do que foi previsto. Exemplo, a produção de 1.000 sacos de cimento, ela custa R$ 5.000. Com uma unidade a mais, sobe para 5.500. Então, o custo marginal é de R$ 500, certo? Alguma pergunta até agora, senhores e senhoras? Estão entendendo? Sim ou não? Muito calados hoje. Acho que estão. Ou estão entendendo. Ah, sim, beleza.
Ou estão entendendo ou estão dormindo. Espero que esteja entendendo. Então, gente, caso o preço do aluguel da fábrica de cimento ela suba de um mês para o outro, vocês acham que... eu falei para vocês que custo fixo, um exemplo é aluguel, tá? Vocês acham que se aumentar o aluguel de um mês para o outro, o aluguel era R$1.000, ele passou para 2.000 no outro mês, o aluguel vai deixar de ser custo fixo, na opinião de vocês? O que vocês acham? Deixa de ser custo fixo, porque já que ele aumentou, porque o senhor falou que custo fixo ele não aumenta. O que vocês acham, gente? Um de cada vez? Não vou responder, mas tudo bem, eu vou responder para vocês. Não, realmente, Paulo, ele não deixa de ser custo fixo. Ele não deixa de ser custo fixo, porque o custo fixo, ele caracteriza-se pela seguinte afirmação: o custo fixo é aquele que não varia de acordo com a produção. O preço do aluguel, ele não subiu porque eu produzi 1.000 sacos a mais de cimento. O preço do aluguel subiu porque o meu contrato lá de aluguel dizia disso. Dizia que ele ia aumentar depois de 2 anos. Então, o custo fixo, o aluguel não vai deixar de ser custo fixo porque ele aumentou de um mês para o outro, tá? Nós temos aqui um exemplo maior, de um modo maior da produção lá do cimento, lá da fábrica de cimentos. Nós temos o seguinte: nós temos a produção total, o custo fixo, o custo variável, o custo total, o custo fixo médio, o custo variável médio e o custo médio e o custo marginal, tá? Aí imaginemos o seguinte, senhores e senhoras. Nós temos aqui um custo fixo de 12.000. Esses 12.000 nós podemos encarar como sendo o aluguel lá da fábrica de cimento, tá? R$12.000 todo mês. Eu não produzi nada, professor, mas eu vou ter que pagar o aluguel. Se a fábrica já está aberta, eu vou ter que pagar esse aluguel. Custo variável, 0. Por que 0, professor? Porque eu não produzi nenhuma unidade de cimento. Então, esse custo ele não vai variar. Custo total, 12.000, que é o valor do aluguel. Custo fixo médio, eu não sei. E esses outros dados eu também não vou ter, gente. Por quê? Porque eu não sei, não tem como eu calcular, porque já que não foi produzido nada. Mas a partir de uma unidade, esses valores eles já começam a mudar, certo? O custo variável, custo fixo permanece os 12.000, mas nós vamos ter um custo variável aqui de R$7.000, que foi o que eu gastei para produzir uma unidade aqui do nosso cimento. Cimentinho caro, mas esse é o valor do nosso exemplo. Então, nós vamos ter um custo total, que foi a soma do custo fixo, mais o custo variável de 19.000. 12 mais 7, 19.000. E nós vamos ter um custo fixo médio, que é a divisão dos 12.000 pela quantidade de sacos produzidos, que foi apenas uma. Nós vamos ter esse custo fixo médio de 12.000. Ou seja, em média, eu gasto R$12.000 de custo fixo para produzir uma unidade de cimento. E o nosso custo variável médio, ele será de 7.000. Nós vamos dividir os 7.000, que é o custo variável, pela quantidade produzida, que é uma unidade. Então, nós vamos ter esse custo variável de 7.000. E o custo médio de 19.000, onde nós vamos dividir os 19.000 pela unidade produzida, que foi só uma unidade, tá? E nós teremos aí um custo marginal de 7.000. Professor, da onde o senhor tirou esses 7.000? Esse 7.000 é o seguinte, senhores e senhoras. Como eu tinha dito para vocês, nós temos um custo total aqui de 19.000. Ou seja, antes eu produzi 0 unidade de cimento. E eu tive um custo total de 12.000. Porém, agora eu produzi um cimento e eu gastei R$7.000 a mais para produzir essa uma unidade de cimento. Ou seja, para se produzir uma unidade a mais, ou seja, o meu custo marginal, eu vou gastar R$7.000. E assim, sucessivamente, 2 unidades eu vou gastar 3.000. 3 unidades eu vou gastar R$2.000.
como eu disse para vocês, para a gente chegar a esse custo marginal, basta que eu diminua o custo total de uma unidade para outra. 22 mil menos 19, 3 mil. 24 mil menos 22 mil, 2 mil reais de custo marginal. E assim sucessivamente, senhores. Eu não vou entrar nesses cálculos, porque vocês são muito melhores de cálculos do que eu. Então, posteriormente, vocês vão ler na apostila de vocês esses cálculos aqui, mas, de um modo geral, esses cálculos são muito simples. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Mas assim, senhores e senhoras, nós percebemos o seguinte: o custo marginal, da mesma forma que aconteceu aqui, ele tem uma variação de U. Ele começa no valor mais alto, vai diminuindo até certo ponto. A partir de certo ponto, ele começa a subir. Olhem aqui, ó. O custo marginal aqui, ele começou em 7 mil reais. Foi baixando, chegou até custar 3 mil reais. Porém, a partir da sétima unidade, ele começou a subir. Começou a subir para 4, 5, 6, 7, 8. O custo total também teve esse mesmo comportamento, essa mesma curva. A partir de 0 unidade, o custo total era de 12 mil. Aí ele foi subindo. Foi subindo. Nesse caso aqui do custo total, ele foi subindo de um modo geral. Ele teve apenas um comportamento que foi de subir. Mas o custo médio, ele começou num valor mais alto, tá? E aí ele foi diminuindo. Mas da mesma forma, quando ele chegou aqui, a partir da sétima unidade, ele voltou a subir. Ele também seguiu aquele comportamento de U, correto? Nós notamos que os custos da produção, eles tornam-se crescentes. Veremos à frente o comportamento deles em um gráfico. No gráfico nós vamos ver, no próximo gráfico nós vamos ver as curvas do custo fixo, do custo total e do custo variável. E à medida que a produção cresce, o custo variável e o custo total, eles acompanham essa tendência, ou seja, aumentou a produção, o meu custo variável sobe, o meu custo total também. Porém, o custo fixo, ele mantém-se estável no curto prazo. Independe da quantidade produzida. Aqui o gráficozinho, olha só, o custo fixo. Estou gastando lá 10 mil de aluguel, esse custo fixo, ele mantém-se estável, tá? Porém, o custo total e o custo variável, ele vai subir de acordo com a produção. Eu vou aumentando a quantidade de sacos de cimento e vou gastando mais, tá? No próximo gráfico, que nós vamos ver logo à frente, nós veremos o custo variável médio, custo médio e também o custo marginal. Tá? Eles começam decrescentes, eles começam a cair, mas com o tempo eles tornam-se crescentes, deixando a curva no formato U, como eu já tinha falado para vocês. A lei dos rendimentos marginais decrescentes, ela explica isso, ela explica esse formato dos custos que começam altos, diminuem e depois eles sobem. O que a lei dos rendimentos marginais decrescentes ela nos diz? Ela nos diz que, no curto prazo, a fábrica de cimentos ela terá espaço nas máquinas para novos empregados. Ou seja, imaginemos lá a fábrica de cimento. Lá no curto prazo, eu posso contratar novos funcionários e lá haverá espaço para eles. E aí, a produtividade ela vai aumentar. E o custo variável médio ele vai cair. Porém, se novos empregados eles forem contratados e as máquinas não tiverem espaço suficiente, a produtividade ela vai cair. Porém, o custo variável não. Por que o custo variável não vai cair? Porque eu tenho novos funcionários. São novas pessoas lá na linha de produção que vão aumentar o valor dos meus custos. Então, esse custo variável ele não vai cair. O custo fixo médio, com o aumento da produção, ele sempre vai cair. Tá? Aqui, ó, senhores. Custo fixo médio, ele começou aqui no valor mais alto, e aí, conforme a produção foi subindo, ele foi caindo. Porém, no determinado... Olha, o custo fixo médio ele foi caindo, porque, em média, ele sempre vai caindo o custo fixo.
tá? Que é aquele valor do aluguel. Quanto mais eu produzo, mais ele cai. Mas o custo médio, ele começa num valor alto, porém ele vai sempre seguindo a trajetória do U. Da mesma forma, o custo variável médio e também o CMG aqui, ó, que é o custo marginal, perdão. O custo marginal ele também vai seguir nesse formato U. Eu começo gastando mais, vou chegando a um determinado ponto que eu começo a voltar a gastar muito. No longo prazo, os fatores de produção, eles são todos variáveis, que é a terra, o capital e o trabalho. O dono da fábrica de cimento, se ele decidir fazer novos investimentos em máquinas, haverá um aumento do capital, do fator capital, tá? Nesse caso específico, a curva do custo médio de longo prazo, ela vai possuir um formato U também, igual a do curto prazo. Há um ganho de produtividade decorrente, por conta da maior especialização do trabalho, com os rendimentos crescentes, a economia de escala. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Lá dentro da fábrica da Procter, lá em Manaus, a fábrica da Procter, eu já disse para vocês, é a fábrica que produz barbeadores. Os donos lá da fábrica, os donos da Procter, eles decidem comprar mais maquinários, decidem comprar mais máquinas para a fábrica. Aí tinha apenas uma máquina do Mac 3, decidem comprar mais 3 máquinas para o Mac 3. Quando eles compram essas 3 máquinas para o Mac 3, já tornam-se 4 máquinas. E haverá o quê? Um aumento da produção por conta da maior especialização do trabalho. Ou seja, nós somos 4 máquinas agora, nós vamos produzir mais. Só tem um detalhe, senhores e senhoras, com o decorrer do tempo, haverá uma depreciação dessas máquinas, elas vão começar a envelhecer, elas vão começar a quebrar, e esse custo, que no começo houve um incremento, houve um aumento da produção, esse investimento já não vai ser mais tão atraente. Ou seja, você vai acabar gastando. O custo médio ele vai subir novamente, porque começou-se a depreciar as máquinas. Então, esse investimento que foi feito há um tempo atrás, ele já vai se tornar incipiente. O que é a economia de escala? A economia de escala, ela diz o seguinte: quando há um aumento da produção, acontece uma queda do custo do produto, tá? Então, a gente diz o seguinte: quanto mais cimento eu produzir, menos de custo eu vou gastar por saco de cimento produzido. Porém, com o tempo, os ganhos eles começam a cair. Isso ocorre por problemas administrativos que já não mais são compensados pela economia de escala, que eu falei para vocês ainda há pouco. O que isso quer dizer? O custo médio, custo médio de longo prazo. Olha só, o custo médio ele começa no valor X, eu começo a gastar lá 100 mil, aí ele vai diminuindo. Vou baixar para 80, 50, vou chegar lá a 50 mil. E aí esses rendimentos eles ficam constantes, vou ficar continuando gastando em média 50 mil. Porém, como eu disse para vocês, com o tempo, eu vou contratar mais funcionários, a minha máquina vai começar a quebrar, eu vou começar a gastar mais. Esse custo médio que era baixo, ele começa a subir novamente. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês. Por exemplo, lá nos anos 80, quando você entrava na fábrica da Procter, anos 80, anos 90, era igual você passando um concurso público. Todo mundo que entrava lá já imaginava que ia ter um plano de carreira e ia se aposentar lá. E eles ganhavam muito bem mesmo. Inclusive, eu ouvia histórias naquela época, que na época de ouro da Procter, eles serviam tambaqui assado no almoço, lá para os funcionários da Procter. Tudo isso, senhores e senhoras, isso representam custos, tá? Ou seja, as pessoas ganhavam muito bem, elas tinham um plano de carreira, elas tinham todo um aparato. E o que acontece? Isso aqui é problema administrativo. Por quê? Se você gasta muito com funcionário, isso vai gerar um custo maior para a sua empresa. Por mais que você invista lá em maquinário, você coloque, você modernize, mas se você gasta muito com salário, se você gasta muito com benefício, isso tudo vai gerar um custo para a sua empresa. Isso tudo vai gerar um rendimento decrescente, tá?
Então, senhores e senhoras, de um modo geral, o que foi que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos qual é a importância dos custos na produção de uma fábrica de cimento. E nós percebemos que no curto prazo, a partir de certo ponto, os custos médios eles são crescentes, pois a produtividade ela diminui mesmo com mais mão de obra disponível. Quer dizer o seguinte, senhores e senhoras, lá dentro da fábrica, no curto prazo, se eu contratar novos funcionários para aumentar a produção, no curto prazo vai dar certo. Eu vou conseguir ter um custo médio menor. Só que, conforme eu colocar mais funcionários, esse custo médio vai subir novamente. E esse investimento que eu fiz de contratar mais funcionários não vai mais adiantar, tá? E no longo prazo, quando eu comprar uma máquina nova lá para minha fábrica de cimentos, ele também vai acontecer algo semelhante. Logo no começo eu vou gastar muito menos, porém com o passar do tempo eu vou voltar a gastar muito. Professor, como que eu faço para resolver isso? É um trabalho constante, é um trabalho diário. O que é esse trabalho constante, esse trabalho diário? No curto prazo, você vai contratar os funcionários, sim, porém você já tem que começar a guardar dinheiro para comprar novas máquinas para a sua empresa. Mas você também tem que ter muito cuidado de fazer o trabalho administrativo correto, verificar se o teu funcionário realmente está trabalhando, verificar se ele não está ganhando muito e trabalhando pouco. Você vai ter que fazer todo um trabalho de acompanhar para ver se a sua máquina está com a manutenção em dias. Você vai ter que fazer um trabalho para que esses custos eles não se elevem novamente, certo? O aumento do custo médio ele é percebido por qualquer empresa, não apenas na fábrica de cimento. Isso é uma preocupação, pois é necessário reformular a estrutura produtiva para se tirar proveito e um rendimento em escala maior. Como eu disse para vocês anteriormente, senhores e senhoras, a gestão dos custos, ela é algo constante e diário. Se vocês montarem, por exemplo, uma construtora, vocês vão ter que fazer essa gestão do custo diariamente. Vamos imaginar a seguinte situação: vocês pegaram a construção de um residencial, são 500 casas populares, e cada casa vai ter um banheiro, certo? E vocês notam lá na hora de pegar a planilha de custos que foram comprados 1.000 vasos, 1.000 louças sanitárias para essas 500 casas que vocês estão construindo. O que é que vocês acham que está acontecendo? Se vocês estão construindo 500 casas e foram comprados 1.000 louças sanitárias para atender a construção dessas 500 casas, o que vocês acham que ocorre? Olha, o aluguel das máquinas aumentaria o custo fixo, mas seria uma alternativa para escalar a produção e evitar problemas a longo prazo. É uma pergunta, né? O aluguel de máquinas aumentaria o custo fixo, mas seria uma alternativa para escalar a produção e evitar problemas a longo prazo. Marcos, tudo depende da situação. Tudo vai depender da situação. Essa vai ser uma análise que vocês terão que tomar na hora que ocorrer, tá? Às vezes, por exemplo, vocês pensam em comprar uma bitoneira para a construtora de vocês, mas vocês avaliam que o dispêndio será muito grande, o valor que vocês terão tirado da conta caixa para investir na conta ativos vai ser um valor muito grande. Aí vocês descobrem que tem uma empresa que aluga num preço muito menor e vocês avaliam que é a hora de alugar. Mas isso vai depender muito da situação. De repente, vocês avaliam que vale a pena comprar a bitoneira e vocês começam a alugar quando vocês não estiverem usando a bitoneira. É uma coisa que a gente aprende em administração, Marcos. Não existem respostas erradas. Existem respostas mais adequadas à situação. Cada situação ela vai exigir uma resposta diferente. Correto? Pergunto a vocês, senhoras e senhores, conseguiram captar de um modo geral qual é essa importância da gestão dos custos? Por que que nós precisamos trabalhar isso? Alguém quer falar?
Sim, não, não, não. Um de cada vez, não briguem. Então tá, senhores e senhoras, já que não querem falar, eu acho que é sinal de que vocês captaram a mensagem. Para finalizarmos, como eu disse para vocês, mesmo que vocês estejam trabalhando a contento, entregando as atividades, ainda existem alguns colegas de vocês que devem algumas atividades. Portanto, eu peço que vocês agilizem isso, tá? Para que vocês, quando chegarmos lá à 10ª aula, tá todo mundo passado. Isso para mim é a minha missão cumprida. Vocês, todo mundo fez as atividades, conseguiu ser aprovado. Isso para mim é a melhor parte da aula, tá? Eu vou parar a gravação aqui agora